As vantagens do uso do fogo. O domínio do fogo é algo antigo na humanidade, mas corriqueiramente a gente esquece um pouco disso. No dia a dia, a gente utiliza a energia elétrica, por exemplo. A gente utiliza também para cozinhar nos fogões, o fogo mesmo, né, vindo do gás, utilizando gás de cozinha. E nos parece às vezes banal essa utilização porque a gente não vê da onde que ele vem e como que ele surgiu. Não parece que foi uma invenção tão difícil e tão absurda, mas durante os 7 milhões de anos que o primeiro hominídeo surgiu, foram 6 milhões de anos sem o uso de fogo. Isso porque o uso de fogo é constatado na arqueologia que se iniciou de forma que foi utilizada, então, o fogo, mais ou menos 1 milhão de anos atrás. E utilizar é diferente de produzir. Foi só quando a humanidade começou a produzir o fogo, ou seja, a capacidade de gerar o fogo por sua própria habilidade e não utilizar o fogo vindo da natureza, ou de raios, ou gerado por calor excessivo, por exemplo, do clima. Foi só com a habilidade de utilizar o fogo pela sua própria produção, pela sua própria habilidade, que a humanidade se elevou na cadeia alimentar, né, e se elevou cognitivamente em vários sentidos. Isso porque o fogo faz com que grupos humanos consigam se proteger de animais selvagens, de animais maiores, de porte maior. Isso porque instintivamente os animais não têm capacidade ou possibilidade de avançar diante do fogo, não seguem por instinto um clarão durante a noite, por exemplo. Então, um leão não vai avançar num grande clarão, é como se fosse uma barreira o fogo. Outro aspecto é que o fogo faz com que o alimento possa ser cozinhado. E quando ele é cozinhado, a digestão é feita de uma melhor maneira. Então, quando a digestão é feita utilizando menos energia, menos esforço do estômago, né, e do intestino, essa energia pode vir para o cérebro, e isso também fez mudanças cognitivas. O ser humano pôde avançar cognitivamente ao longo da evolução, né, no último 1 milhão de anos, então. Outro aspecto é que os laços sociais, a complexidade social aumentou. Isso porque quando se cozinhavam alimentos, ao redor da fogueira se podia juntar, as pessoas se juntavam, podiam trocar, enfim, ideias, né? Não necessariamente ideias, mas laços mais íntimos foram formados a partir de então. O fogo, então, faz essa mudança radical na humanidade e é um aspecto importantíssimo para entender o avanço evolutivo da humanidade nos últimos tempos. Foi, claro, uma mudança gradual e que ao longo dos milênios e então milhares de anos, né, aquilo foi mudando o cognitivo da humanidade e também teve as vantagens que eu já citei. Mas é claro, a gente não pode deixar de citar as desvantagens que tornou o humano potencialmente destrutivo da natureza, e isso atualmente a gente vê com uma destruição climática enorme acontecendo, um período geológico que passa a ser citado como antropoceno, ou seja, uma mudança geológica, em nível geológico, causado não agora por ações da natureza, mas por ações propriamente humanas. Então, essa capacidade tecnológica tem um preço, que é a responsabilidade diante de todo o planeta. Como a gente vai utilizar essas tecnologias de maneira ética e que preserve não só a humanidade, mas preserve toda a vida na Terra. Essa é a responsabilidade que o ser humano tem hoje. Isso a gente viu no último século, que o avanço tecnológico trouxe, por exemplo, 2 guerras mundiais, explosão de bombas atômicas, e hoje a gente está aí na inteligência artificial, né? Então, o limite ético do ser humano passa a ser responsabilidade dele, e o limite da natureza também. Esse é o fator que faz com que o fogo, então, seja tão revolucionário,
mas ao mesmo tempo uma responsabilidade da humanidade.